dizer o seguinte: um homem, ele pode ser burro, feio e desagradável, mas desde que ele trabalhe duro, ele vai ser respeitado, né? Nada é pior do que um sujeito, um cara que não trabalha. Olha só o que eu estou falando, irmãos. Veja o desprezo que o apóstolo Paulo relega ao homem preguiçoso. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Em outras palavras, né? Às vezes, queridos, a gente erra porque simplesmente a gente dá para as pessoas o que elas precisam. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo aqui, né? Deixe ele passar fome até que ele comece a trabalhar. Porque esse é o papel do homem. Por que é assim, irmãos? Porque os homens são feitos para trabalhar. Os homens têm o dever de trabalhar. Os homens gostam de trabalhar. E os homens, irmãos, se sentem muito bem quando trabalham duro e quando conseguem o cuidado da sua família. A vida de um homem é uma vida de trabalho. Então, deixa eu falar aqui uma coisa para as garotas que estão aqui na igreja. As meninas aqui presentes. Um garoto, um menino, pode ser rico, pode até vir de uma família abastada, mas ele não é um bom partido se for um sujeito preguiçoso. Um garoto, ele pode ser um garoto pobre, né, sem recursos, pode vir de uma família simples, humilde, mas se ele é um garoto esforçado, estudioso, trabalhador, mesmo que ele seja pobre, ele é um bom partido. Eu conheci um jovem que era muito pobre. Eu fui pastor de uma igreja que tinha um jovem lá. Eu conheci um jovem de uma igreja que ele era simples, pobre, e por ser pobre, as meninas que ele se interessava não davam trela para ele, né? Ele era pobre, família simples. Ele nem era feio. Ele era até que razoável, né? Eu não vou dizer que um homem é bonito aqui, né? Mas ele era boa pinta. Mas ele, queridos, era pobre. Mas ele era muito estudioso e trabalhador. E a única garota que um dia deu atenção para ele foi uma outra garota que também era pobre. Aquelas garotas que desprezavam ele, né? Não queria nem saber dele. Aí, irmãos, ele começou a trabalhar e estudar, se esforçava. Depois ele começou, terminou a faculdade. Conseguiu pagar a faculdade com trabalho. Depois ele entrou no mestrado. Recebeu uma bolsa do governo para fazer mestrado. Nisso ele se casou. A esposa terminou, a namorada terminou a faculdade também com muito esforço. Depois, quando ele estava no mestrado, se casaram. Ela entrou no mestrado. Ele fez doutorado. Ela fez doutorado. Ele fez pós-doutorado. E ela, várias especializações. Eu vou só resumir a história, queridos. Esse garoto, que hoje é um homem, alguns dias atrás, ele rejeitou uma proposta de salário, de trabalho, onde ele ia ganhar $20 mil, em torno de R$100 mil por mês. Ele disse não, porque o salário ele achou que foi pequeno. A história dele é uma história bonita, né? Mas era um péssimo partido, né? Algumas meninas... Aliás, as garotas que olharam para um rostinho bonito, as garotas que rejeitaram ele, e teve uma, que eu me lembro, né? Se casou com um camarada preguiçoso e hoje ela sustenta o sujeito. Aí que tá, né? Não olhou. Eu lembro uma vez no Campuri, irmãos, um diretor de clube chegou para mim e falou assim: pastor, tem um garoto aí que está apaixonado pela tua filha e quer vir falar com o senhor. Aí eu perguntei qual que era o nome do garoto, né? Ele disse, aí eu já sabia quem era o garoto. Eu era pastor dele. E eu falei assim para esse diretor do clube: já que você é um garoto de recado, leva um recado de volta para ele, né? Fala para ele mandar o boletim antes de vir falar comigo. Se tiver alguma nota menor que 8,5, eu não quero nem papo com ele. Irmãos, sim,
Sabe por quê? Eu já conhecia o garoto, no clube vivia dando trabalho, era preguiçoso, não ajeitava a barraca, nem o colchão, nem a cama que ele dormia. Só estudava, não trabalhava e ainda só tirava nota ruim. Você acha que eu ia querer um sujeito desse perto da minha filha? Claro que não. Eu até cheguei para minha filha e falei, filha, tem um garoto aí que quer namorar com você, mas olha, ele é preguiçoso, ele não arruma a cama dele, você vai sustentar ele, você vai ter que arrumar a cama dele, você vai ter que fazer comida para ele, e ele é um cara ainda um pouco agressivo, capaz de ele bater em você. Você quer namorar com ele? O que vocês acham? Ela quis saber, irmãos? O que eu estou dizendo aqui, irmãos, que um garoto precisa aprender a poupar dinheiro, precisa aprender a ganhar dinheiro, precisa aprender a fazer negócios, precisa aprender a investir dinheiro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, já que eu estou falando de masculinidade, da gente ensinar os nossos filhos a serem homens. Deixa eu abrir um parênteses aqui também dentro desse assunto, né? Porque tem irmão que pensa assim, né? Eu não vou fazer carinho, eu não vou abraçar, eu não vou beijar meu filho, porque se eu beijar, abraçar, ele pode virar uma frutinha, né? Vocês entenderam o que eu falei? Mas é o contrário, irmãos. Tá? Alguns estudos apontam que o menino, queridos, o menino, no seu desenvolvimento, ele tem várias necessidades. Tem necessidades, por exemplo, físicas, né? Se um menino, uma criança, ela não se alimenta de maneira adequada, o que acontece? Eu lembro quando lá no Nordeste, antes desses programas sociais que eu acho que são muito positivos, né, de ajudar, tinha muita gente que passava fome no Nordeste, especialmente no sertão. Hoje não tem mais isso, né? Tem lá o Bolsa Família, ajuda aí, isso é muito bom. Mas naquela época, irmãos, teve aí gerações no passado de gente que passou fome. E o que aconteceu? Desenvolveram o que a gente chama de nanismo, né? Não se desenvolveram. Porque fisicamente ficou dá para ver, passou fome, dá para ver. Agora, emocionalmente, queridos, dá para ver? Porque o menino tem necessidade também de afeto, de carinho, ele está em desenvolvimento. Se o menino não recebe carinho, afeto, amor, se o pai não abraça, se o pai não beija, se o pai não brinca com ele, brinca de lutinha, brinca de futebol, rola se precisar. Aquele menino, irmãos, ele sentiu a ausência da figura masculina, né? Às vezes por um pai ausente, né? Por isso que as mulheres, quando se separam, não afaste os filhos dos pais. Os homens também não afastem os filhos das mães. Tem várias consequências negativas. Aquele menino cresce, queridos, com uma cicatriz emocional. Talvez a Jerusa até explicaria isso melhor que eu, né? Aí, imagine só, um menino que cresce com carência afetiva da figura masculina e sente carência de afeto de homem. Eu lembro, uma vez o meu carro estragou, chegou um camarada no guincho, cabelão comprido, né? E já chegou assim, meu nome é Isabel. Aí eu falei, e o meu é Pastor Genival. Para deixar bem claro, né? Aí depois eu respeitei, ele foi falando a dificuldade, como o pai era agressivo, como o pai nunca deu um carinho, nunca deu afeto. Claro, cresce. Sente necessidade de carinho, de afeto de uma figura masculina, vai confundir isso com atração física. Então, se você é pai de um menino, por favor, abrace, beije, brinque, role na grama, jogue futebol, brinque de lutinha. Não deixa ele passar necessidade de carinho, de afeto da figura masculina, né? Vou fechar o meu parênteses aqui, que eu não quero ser polêmico, né? O menino, queridos, ele precisa, quando está se desenvolvendo, aprender a ser um homem de verdade. O que isso significa? Eu quero convidar você para abrir aí a sua Bíblia, né? Mais um texto aqui. Olha só, Provérbios capítulo 24, 27. Está aqui também projetado aqui na frente, diz assim: cuida dos teus negócios lá fora,
apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Edificar casa aqui não é construir o lugar da habitação física, fala a respeito de constituir família, né? Deus está de novo dizendo, né? Antes de você se casar, antes de você formar família, antes de receber uma esposa, garanta, né, o cuidado dos teus negócios e da tua lavoura, ou seja, cultive uma carreira profissional para ter o seu próprio sustento. Não seja o tipo de homem, né, que com 40 anos ainda está morando na casa dos pais. Eu olho hoje em dia para uma garotada, irmãos, que está empolgada, né, em casar, em se envolver com as meninas, né, sonhando muito com isto, mas fazem muito pouco ou quase nada para a sua profissionalização. As universidades estão aí, irmãos. A maioria dos estudantes universitários, você já percebe, já estudou as estatísticas disso? É formado por mulheres. Parabéns para as mulheres. As mulheres estão se estudando, se desenvolvendo, né, se aperfeiçoando. Mas os nossos meninos precisam ser ensinados a serem homens. E quando isso começa, queridos? Você, pai, precisa acompanhar o desempenho estudantil do teu filho. Eu não sou diretor de escola, nem vou fazer aqui um discurso de diretor de escola, né? Mas você precisa ver se teu filho está fazendo as tarefas da escola. Você que é pai precisa ver se ele estudou para as provas. Você que é pai precisa ver se ele tirou boas notas. Você precisa cobrar tarefas dele nos afazeres da casa, porque os meninos e as meninas precisam também ter as suas obrigações dentro de casa. Começa devagarinho, né? Primeiro aprende a guardar os seus brinquedos. Depois aprende a arrumar a sua cama. Depois aprende a ajudar nas tarefas de casa, né? Lá em casa, sim. Eu lembro quando era criança, eram 5 irmãos, cada um tinha a sua tarefa de casa. Tinha que ser automático, cada um tinha cuidado do que era seu. Então, irmãos, para ser de verdade um homem, né, ele precisa aprender que ele tem obrigações, precisa ensiná-lo a fazer as coisas. Até, queridos, fazer as tarefas de casa. Vocês acham que um homem precisa aprender a lavar louça? Precisa. Precisa aprender a limpar a casa também? Precisa, isso não desmerece. Então, irmãos, para ser um homem de verdade, na perspectiva bíblica, não é apenas ter virilidade, né? Não é se fala rude, se tem um jeitão grosso de falar. Ser homem, queridos, não é se tem barba, se está musculoso, se sente atração por mulher. O homem de verdade é quando ele entende o lugar onde Deus colocou. E eu estou falando aqui do que, queridos? Eu estou falando do homem como provedor, como aquele que cultiva, como aquele que provê as coisas, né? Então, irmãos, sabe que temos que cuidar da nossa família, né? E que temos que nos doar por ela. Aliás, a Bíblia diz assim, se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Um homem que não cuida da sua família, que não cuida das suas necessidades, está negando a fé e é pior do que um incrédulo. Então, homem nenhum deveria negligenciar o sustento da sua casa. Homem nenhum deveria deixar de se doar pela sua família. Essas características, queridos, estão sumindo. Agora, o homem de verdade entende que é o cabeça do lar, entende que Deus o estabeleceu numa posição de governo. Eu vou entrar agora num assunto um pouco mais difícil, esse assunto. Agora, ser responsável por governar não significa que ele confunda autoridade com autoritarismo. Isto são coisas diferentes. O apóstolo Pedro, escrevendo aos presbíteros que eram responsáveis pelo governo da igreja,
Ele diz assim, que os presbíteros não deveriam ser dominadores do povo, ou seja, governava servindo e não dominando. Então, o governo da casa não é diferente. Quando alguém tem que levantar a voz e dizer assim, né? Olha, quem manda aqui sou eu. Já viram isso? Espero que não. Mas se um homem tiver que levantar a voz para dizer isso, aqui quem manda sou eu, é porque provavelmente ele perdeu a sua autoridade. A autoridade jamais deveria se expressar pelo volume da sua voz. A autoridade não é expresso pelo volume da voz, mas ser aquele que mais luta pela família, o que está mais disposto a servir. Por exemplo, a mesma Bíblia que ensina a mulher a ser submissa, porque ele está numa posição de autoridade, ensina o homem a honrar a sua esposa como o vaso mais frágil, né? Precisamos entender, queridos, que o homem de verdade entende a forma correta de tratar a sua esposa. Mulheres, por favor, vou falar algumas coisas agora. Não estrague o meu sermão cutucando o seu marido agora. Ah, tá vendo, ó? Tá vendo? Você está ouvindo? Não faça, por favor, por favor. Sabe aquela brincadeira de estátua que vocês brincam de vez em quando? Então, mulheres, estátua. Tá bom? Então, agora é hora de fazer isso. Então, eu quero falar com os homens, de uma conversa de homem para homem, tá? Virilidade não tem absolutamente nada que ver com grosseria. São coisas diferentes. Olha só, queridos, o que a Bíblia diz? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Né? Precisamos entender, queridos, o que é amargura. Quando no Antigo Testamento, né? Por exemplo, o povo de Israel estava lá no deserto e falaram assim, as águas estão amargas. Deram até o nome do lugar de Mara, né? Amargura. Lembra disso? Por que as águas estavam amargas? Porque as águas eram poluídas, venenosas. O que causa amargura está associada à tristeza causada pela maneira como falamos com ela. Às vezes, querido, as nossas palavras causam amargura no coração das nossas esposas. Então, cuidado com o que você fala. Essa mesma palavra, irmãos, amargura, ela aparece no livro do Apocalipse, no capítulo 10, lá dos versos 9 a 10, com respeito ao rolo que o anjo mandou que João comesse. Lembra? Que na boca seria doce como mel, mas no estômago seria o quê? Amargo. Do que a profecia estava falando, queridos? O quadro profético estava falando da angústia causada pela condição daquele momento da profecia, que causou uma angústia no coração das pessoas. Então, quando a Bíblia fala assim, que a gente não deve tratar a esposa com amargura, a amargura é a angústia causada no coração da esposa pela maneira, às vezes, grosseira, como os homens tratam as mulheres. Ser homem de verdade não é o quanto você se acha viril, não é isso. Não é o tom de voz, nem a maneira como você fala com ela. Sabe o que é ser um homem? É quando você ama, é o quanto você a honra, é quanto você luta pelo sustento dela e dos seus filhos, é quanto você se doa, é quanto você se entrega. Isto que é de verdade amar. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é o espelho, que a forma como Ele amou e se doou à igreja é exatamente o mesmo jeito que a gente deve se doar e se entregar às nossas esposas. Eu já vi, irmãos, os homens usando alguns textos da Bíblia de maneira errada. Esse tempo atrás, eu não conto história, as minhas ilustrações são tudo de distritos anteriores, tá, irmãos? Mas eu lembro que um irmão chegou para mim, pastor, o senhor precisa fazer um sermão. O senhor precisa fazer um sermão de Efésios 5, 22 a 24, que lá fala que as mulheres têm que ser submissas. Você precisa falar sobre isso, pastor. As mulheres hoje estão rebeldes. Aliás, as mulheres, fiquem calmas, tá? Eu vou ler esse verso, mas a partir de hoje você vai gostar dele. Tá bom? Então, olha só, esse irmão que disse que eu tinha que fazer um sermão sobre esse texto, irmãos. Está aqui o texto, ó. Ele
Ele vinha para a igreja 8 horas da manhã, era um homem dedicado na igreja, mas a mulher tinha que vir a pé, porque o belezão vinha de carro, e a mulher tinha que vir para a igreja a pé. Esse é o homem que estava falando de submissão. Olha o que o texto diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Pastor, eu não acredito que o senhor leu esse texto. Calma, mulheres, né? Algumas de vocês eu sei que não estão calmas, mas sabe por quê? Porque talvez até aqui você já tenha ouvido alguém insistir em ler o texto só até aqui o verso 24. Mas vamos continuar a leitura, irmãos, porque o sermão de hoje não é sobre feminilidade. O sermão de hoje é sobre o quê? Masculinidade. Esse texto foi escrito para as mulheres. E muitos homens gostam de usar e param aqui, quando daqui para frente é a parte para eles ouvirem. Então, homens, você não tem o direito de ler o texto acima e esquecer do que foi escrito para você. Você não tem o direito de cobrar das mulheres o texto anterior e esquecer do que Deus falou para você depois. Então vamos lá, irmãos. Parem de se preocupar com o que não foi escrito para você. E agora eu vou ler, queridos, a parte que foi escrita para os homens. Tá bom? Olha só, o que diz ali? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deixa eu falar uma coisa para você que é homem. O problema das mulheres com o texto dos versos aqui 22 a 24, irmãos, é que você usa esse texto para exigir submissão, mas você não está disposto a dar a sua vida, a morrer pela sua esposa, como Jesus morreu pela sua igreja. Esse é o problema. Morrer por alguém. O que significa morrer por alguém, queridos? Significa que você vai ter que se anular. Significa que você vai anular os seus gostos, vai ter que anular as suas vontades, tudo por causa de quem? Da sua mulher. Uma mulher não teria problemas, irmãos, com este assunto da submissão, se fosse casada com um homem amoroso, generoso, bondoso, paciente, como Jesus foi. Ou teria? Então, pare de exigir submissão, porque isso não foi escrito para você. E passe a ser como Jesus, porque isso foi escrito para você. Porque olha só o que a Bíblia diz: porque a ninguém jamais odiou a própria carne, antes o que? A alimenta e dela cuida. Queridos, alimentar tem a ver com provisão, com cuidado, né? Cuidado, as duas coisas. Você percebe que a gente volta para aqueles 2 primeiros pontos lá do início do sermão, né? Qual que era o papel do homem mesmo? Alimentar, cuidar, né? E cuidar, proteger, guardar. Né? Então, irmãos, vou abrir um outro parênteses aqui. O homem tem que proteger a sua esposa, em todos os sentidos. E eu vou falar um assunto agora constrangedor para os homens. Mas eu tenho que falar. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um evangelismo lá na África. E a gente ficava, na parte do dia, fazendo atendimento. Foram vários médicos, dentistas, enfermeiros, profissionais da área de saúde. Então, na parte do dia, a gente fazia uma feira de saúde, né, com atendimento aos necessitados. E à noite os pastores pregavam. Então, de dia os pastores ajudavam os profissionais da área de saúde, de noite os profissionais da área de saúde ajudavam os pastores, né? E eu lembro que a gente foi num lugar lá, que num dia os profissionais da área de saúde, eu não sei como eles conseguiram, atenderam quase 3.000 pessoas. Um negócio assim absurdo. E eu lembro que era um lugar assim,
um lugar descampado, né? E você fica ali no sol, no meio daquele povo, suando, né? Não tinha torneira, nem para fazer higiene, a gente ficava ali só passando álcool gel na mão, tal, mas você olhava para a mão assim, ainda estava aquela crosta, né? Aí, às 3 horas da tarde, a gente foi almoçar. E quando a gente estava num hotel, né? Todos os grupos, aí quando a gente chegou lá, às 3 horas da tarde, antes de almoçar, irmãos, eu estava com vontade de ir no banheiro, porque lá no lugar não tinha banheiro, né? Aí, o que um homem deve fazer, irmãos, quando ele entra no banheiro? Lavar as mãos. Se você acredita em contaminação, se você conhece o que é contaminação, se você sabe o que é vírus, bactéria, antes de usar o banheiro, né? Você pegou num monte de coisa, você tem que fazer o quê? Lavar as mãos, correto? Aí eu entrei lá no banheiro, vontade de ir no banheiro, fui lá lavar as mãos. Aí teve um colega da nossa equipe, né? Eu não vou dizer se era daqui ou de lá, entrou assim no banheiro e direto foi lá para o vaso usar o vaso. Pegou a mão, né? Colocou a mão onde tinha que colocar, e eu pensei, deve ter levado ali alguns milhões de bactérias junto, né? Foi tudo junto. Aí, eu pensei, bom, não lavou a mão na entrada? Vai lavar a mão na saída, né? Pensei, porque depois tinha um buffet. Ai, irmãos, dá uma angústia lembrar disso. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer também, com a mão, obviamente, já higienizada. Fui lá, fiz o que tinha que fazer e fui lavar a mão, porque na primeira vez que eu lavei a mão, eu cuidei de mim. A segunda vez eu vou cuidar de quem? Dos outros. E daí ele passou assim, por trás de mim. Eu falei, não vai lavar a mão não? Mas logo eu já estava terminando de lavar a mão, irmãos. Aí eu sequei a mão, fui lá no buffet e adivinha? O meu amigo estava com aquela mão, pegando a colher, a concha, se servindo. Aí, irmãos, eu tive que me servir só do que ele não pegou na mão. O que eu estou dizendo para você, você é homem, você precisa cuidar da saúde da sua esposa. Sabe por quê, irmãos? Boa parte, algumas doenças que as mulheres pegam é porque o marido não tem higiene pessoal e leva para ela o que não deveria. Vocês entendem do que eu estou falando, né? Então, homem, você tem que lavar a mão antes de entrar no banheiro e você tem que lavar a mão depois, antes de sair do banheiro. Vou fechar o parênteses, tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Então, olha só, irmãos. O homem, ele não é forte para agredir a mulher. Ele tem que ser forte para fazer o quê? Para proteger a mulher. A força dele é para isso. Eu vou aqui para a parte final do sermão, que eu estou olhando ali para o relógio, mas eu tenho que falar aqui algumas coisas. Olha só, eu não sei se dá para ver aqui. Dá para apagar as luzes todas agora? Por favor. Não sei se vai dar para ver. Essa aqui, irmãos, é a foto de um homem de 72 anos. Porque o papel do homem qual que é mesmo, irmãos? É o provedor e tem que ser aquele que também protege. Isso aqui é um homem de verdade, um homem de 72 anos, aposentado. Essa história aqui, irmãos, ela viralizou no Twitter. Era um pai que foi fotografado à noite, no escuro, porque todos os dias ele fica no escuro esperando a filha que sai do trabalho tarde da noite, e ele vai lá no lugar onde o ônibus para, no ponto de ônibus, que não tem iluminação, fica no escuro, sabe para fazer o quê? Para acompanhar a sua filha, para trazê-la em segurança para casa. Isso é um homem ou não é? Isso é um homem. Um homem que é forte, que corre o risco para fazer o quê? Para proteger a sua esposa. Isso é ser um homem. Ele não sabia que estava sendo fotografado aqui, mas esse registro aqui foi feito pela própria filha, né?
há pelo menos 3 anos, todo dia, ele vai lá e fica esperando no ponto, até sua filha descer, quase que um ritual, né? E ela compartilhou, e isso viralizou. Esses dias eu li uma notícia, irmãos, daquele grupo feminista, Femen, lá da Ucrânia, né, que está em guerra agora. E eu lembro que o grupo pediu ao presidente Zelensky, antes da guerra, que as mulheres fossem dispensadas do serviço obrigatório militar, que era obrigatório para as mulheres na Ucrânia. Por quê? Porque elas não queriam ir para a guerra. E eu acho que elas estão certas, né? Pelo menos com isso eu concordo com elas. O papel das mulheres é irem na guerra. Até uma mulher feminista gosta de ser protegida por um homem. Então, eu estou falando de proteção, irmãos. Um outro caso aqui, ó. Esse menino aqui. Obrigado se apagar de novo. Obrigado. Desculpa. Está dando para ver direito, irmãos? Aqui está a foto dos irmãos, né? O menino antes do acidente. Esse garoto aqui, irmãos, ele tem 6 anos de vida. Ele salvou a sua irmã. Quando um cachorro foi atacar sua irmã, ele puxou a irmã e se jogou na frente do cachorro. O cachorro o atacou. E ele levou, sabe quantos pontos no rosto? 90 pontos no rosto. Esse ataque aconteceu em Cheyenne, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Bridger Walker, ele conseguiu puxar a irmãzinha. E depois de ter sido socorrido, depois de ter protegido a sua irmã, perguntaram por que ele fez aquilo. Olha só a resposta, irmãos, daquele menino. Ele justificou a atitude dizendo assim: se alguém tivesse que morrer, eu achei que deveria ser eu. Isso é um homem. Isso é um homem de verdade. Com 6 anos de idade, mas uma atitude de homem. Um homem é forte não para agredir. O homem é forte para quê? Para proteger. Um homem que usa sua força para subjugar, agredir uma mulher, não é um homem no sentido bíblico da palavra, irmãos. Um homem que usa sua força para agredir não passa de um covarde. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmãos. Eu sempre vou dar essa orientação, irmãos, porque essa é a orientação da igreja. Se em algum lar houver agressão física, não procure o pastor, procure a polícia. Sabia? Façam uma ocorrência. Isto serve para os homens também, viu, irmãos? Porque tem homem que apanha também, viu? Tem vergonha. Mas eu estou desafiando você, se apanhar da mulher também, vá lá na delegacia da mulher e dá uma queixa nela. Irmãos, masculinidade bíblica tem que ver com usar a sua força para fazer o quê? Esse menino é um homem de verdade. Protegeu sua irmã, protegeu a sua família. Eu quero terminar aqui o meu sermão de hoje, irmãos. Eu quero fazer aqui um convite aos homens desta igreja. Eu só vou pedir para que os homens que quiserem aceitar o meu convite fiquem de pé. Não precisa vir aqui na frente. Mas eu quero reafirmar a minha decisão de amar minha família. Eu quero fazer prosperar a minha família. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero sustentar a minha família. Eu quero atender às necessidades da minha família. Eu quero convidar você que é homem, que também quer reafirmar a sua identidade masculina, de um homem que decide fazer isto pela sua família, que decide amar a sua mulher, a sua esposa, a tal ponto de, se precisar morrer por ela, você morre. Eu quero proteger a minha família. Eu quero ser um homem de verdade, segundo a Bíblia diz que eu devo ser. Eu quero convidar você a ficar em pé. Homens, casados ou não. Também? É homem, não é? Não é? Fiquem de pé.
Então, homem de verdade, que quer proteger, amar, cuidar da sua família, aprender a ser provedor, aprender a ser protetor, fique de pé. Quero fazer uma oração por você. Curva a sua fronte. Bondoso Deus, o momento foi bem curto neste sermão, mas já tivemos aqui uma pálida ideia do que realmente deve ser um homem. Um homem que deve usar a sua força para proteger a sua família. Aqui estão esses homens, homens de verdade, que querem amar a sua família, querem fazer a sua família prosperar, vão dedicar, Senhor, o tempo, o esforço, querem cuidar dos seus filhos, da sua esposa. Ajude-nos, Senhor, a atender às necessidades de nossos queridos. Mas também, Senhor, queremos proteger a nossa família. E se for preciso, Senhor, se tivermos que dar a nossa vida para cuidar e proteger a nossa família, nós queremos te pedir, nos ajude a cumprir o teu propósito. Nos ajude, Senhor, a sermos homens de verdade, conforme a tua palavra. Não homens simplesmente musculosos ou agressivos, muito menos homens afeminados, mas homens de verdade. Homens que são capazes de colocar os seus próprios interesses de lado. Homens que olham para os interesses da sua família, as necessidades da sua família. Por favor, Senhor, muito obrigado pelo exemplo deste pai aqui que vai buscar a filha no lugar perigoso. Muito obrigado pelo exemplo deste menino que, embora tenha apenas 6 anos, foi um homem de verdade, cuidando, protegendo a sua irmãzinha. E se fosse capaz, ele daria a vida por ela. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos homens assim também. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o culto de hoje cantando o hino de número 326. Os homens já podem continuar em pé e as mulheres se levantem. Hino 326. Quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos para todos um dia fazer. Aos ocupados que vivem nas trevas, de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção.
de fé e pureza, revestida o amor divina. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Oremos. Bondoso Deus, abençoe os homens desta igreja, para que eles saibam ser vasos de bênção em sua casa, em seu local de trabalho aqui na igreja. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.